boa tarde, boa noite. Mais uma vez estamos aqui começando o podcast do Trecho, onde recebemos um convidado como sempre especial, o Vitor Hugo. Seja bem-vindo, Vitor. Obrigado pelo convite. Grande Vitor. Teve a oportunidade de visitar o centro de operação essa semana, foi uma felicidade. E o convite aqui veio bem a calhar nesse momento. Essa semana teve o Dia da Energia, né? Nada mais importante estar trazendo aqui um cara que hoje é o gerente, vamos dizer assim, o líder do centro de operação de um grande player de energia aqui no Ceará. Era bom se a gente pudesse ter gravado lá da sala de operações, né? Eles explicando as funcionalidades e tal. Mas parabéns pelo aproveitar aqui mais uma vez, parabenizar pelo serviço. Muito bom. O centro de operações de você lá bem completo. Eu queria que tu falasse um pouco do começo, como é que tu começou a trabalhar, da tua formação. Fica à vontade, que a gente está em casa. Tá bom. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite de vocês. Eu acho que um trabalho como esse aqui, sem fins lucrativos, é bem bacana. Eu acho que a gente falar sem fins lucrativos, se quiserem investir na gente, estamos aqui, viu? Não, mas assim, eu sei de todo o esforço para a gente trazer um papo bacana, um papo simples, descontraído. Eu acho que para quem está nos ouvindo lá, com certeza tira bons insights para pessoas que estão começando aí no seu início de profissão. Então, eu lembro lá que quando eu comecei, imagina assim que recurso de informação do mercado de trabalho é meio escasso, né? Enquanto hoje, muita gente vive, tem muito disso. Mas só que você está inserido de uma forma diferente, simples, objetiva, e de alguém que está com a mão na massa, né? Isso que é bacana. Vamos dizer assim, sem filtro, é um negócio direto, como acontece lá no campo. A ideia é trazer a realidade da galera que faz o trecho, faz vamos dizer assim, a matriz energética funcional, opera, manutenção, construção. Trazer mesmo esse pessoal que hoje fica muito nos bastidores e o pessoal não conhece, né? Não conhece como é que é a vivência, a história de vida, como foi a batalha, entendeu? A batalha da galera do trecho aqui é uma batalha doída, mas quem toma dessa cachaça pra largar tem essa. Sempre ele diz aqui que nosso intuito não é educacional, é desinformação. Mas a gente realmente tem lá no fundo o intuito educacional, porque a gente tenta diversificar os convidados para a gente ter ampliar o potencial do podcast. E também, como você falou, hoje, graças a Deus, a gente tem esse poder de multiplicar as informações. Então, as duas experiências podem servir de exemplo para outras pessoas e isso motivar e acabar a gente tendo novos profissionais. Renovar a frota, né? Precisando. Os caras tudo rodaram assim, olha a cara. Mas assim, cara, é bacana, eu acho que a gente mostrar isso e às vezes a gente tá na vitrine do LinkedIn, as pessoas só conseguem ver ali as nossas histórias, né? Conseguem ver o quanto esforço foi colocado para a gente chegar até assim, onde a gente está hoje. Então, assim, para contar um pouco da minha história, eu entrei no setor elétrico em 2009. Então, eu entrei numa empresa que chama Fábio Engenharia, lá no interior do Goiás. Fábio Engenharia. Então, a da Bahia. É uma empresa pequena, ela presta serviço, iniciou prestando serviço para a antiga CELT, né? E uma UHE que tinha lá na minha cidade. Só que quando a empresa que eu trabalhava, a multinacional americana, ela instalou a sua primeira planta no Brasil, foi uma PCH lá na minha cidade. Só que a empresa não tinha expertise naquele momento de operar os seus ativos, né? Então ela terceirizou esse serviço para a Fábio Engenharia. Eu entrei na Fábio Engenharia como estagiário, em 2009. Em 2010, essa empresa americana, ela assume, né, que ele trabalhou,
ela assume os ativos, né, e começa a operar aí com seu time próprio. Então, em 2010, eu passei a fazer parte desse time como operador de usina. Eu operava 2 PCHs, já nesse momento era uma PCH, em 2012 que entrou a segunda PCH. Então, eu fui 4 anos operador de pequena central hidrelétrica, uma pequena central de 24 MB e a outra de 12 MB. E 4 anos depois, eu fui promovido a técnico de manutenção. Então, eu trabalhei mais 3 anos como técnico de manutenção dessas PCHs. Né? Não foi uma época fácil. Quando eu entrei nessa empresa, em 2010, janeiro de 2010, eu tinha um curso de 400 horas, chamado Operador de Instalações. Era até ministrado por um antigo funcionário da CELG, e naquele momento, o operador de instalações, bastante instalação da CELG, e era assim, nem eletrotécnico eu era nessa época. Então eu entrei como operador, um curso de 400 horas de operador de instalações. Então eu fiz o curso técnico na época, e até assim, com a ajuda do gestor dessa época e da empresa, eu fiz semipresencial na SAT em Santa Catarina, em Criciúma. 30% do curso era presencial, então a cada 6 meses eu passava 10 dias em Santa Catarina, aula cedo, à tarde e à noite. E assim, imagina se eu sair do interior de Goiás para Santa Catarina. Então eu pegava um ônibus saindo da minha cidade até Brasília, pegava um avião de Brasília para Floripa, de Floripa eu pegava outro ônibus e ia para Criciúma. Viagem durava 23, 24 horas. É mesmo, velho. Rodou um bocado, viu? Tô falando daquele ponto de cima. E aí, em 2012, o curso durou 1 ano e meio, comecei ali em meados de 2010. Assim, um orgulho na época, beleza, formei, sou eletrotécnico. Então, assim, foi muito bacana na época, eu era uma turma de 8 operadores. Eu fui o primeiro deles a ter esse curso técnico. E, assim, imagina morar numa cidade de 10 mil habitantes do interior de Goiás, que é a minha cidade, São Domingos. O recurso é longe, né? Então, para você ir atrás, para conseguir curso para estudar. Então, continuei nessa PCH por mais 3 anos como técnico de manutenção. E aí surgiu a oportunidade, essa empresa na qual eu trabalhava, ela começou a implantar parques eólicos. Né? E abriu-se uma oportunidade de ir para o Nordeste. E o convite, inicialmente, eu até comecei participando de um startup, acompanhando obra, esses parques que a gente parou no Piauí, né? Em 2015, 2016, eu acompanhei a entrada de operação desses parques. E na sequência, a gente já tinha 2 grandes parques, tinha 2 PCHs, e a diretoria definiu a criação de um centro de operação. E esse centro de operação ia ser no Rio Grande do Norte, na cidade de João Câmara, uma subestação dessa empresa. Então, fui convidado na época, se eu tinha interesse em ir para Natal. Eu falei, cara, Natal, eu quero fazer engenharia, quero ter oportunidade. E Natal, para mim, vai ser bacana. Só que assim, quando eu saí lá da PCH e eu vim aqui operar uma planta que tinha relacionamento com a ONS, tinha procedimento de rede que é totalmente diferente se operar uma PCH conectada na distribuidora. Ou seja, as regras do jogo, elas mudaram. Né? Quando eu sentei, eu olhei para aquilo tudo e falei assim, meu Deus do céu, estava dentro de uma PCH com regras de relacionamento direto com a distribuidora, agora eu estou aqui falando diretamente com o operador nacional e preciso entender como funciona tudo isso aqui. Então, 2016, na agosto, Quebra de paradigma nacional. Grande. Agosto, setembro, E é gritante, principalmente a CELG, na época ela ainda era céu na época que eu estava falando. isso, ainda era pública, né? Era público. Então ainda tinha uma facilidade, vamos dizer assim, querendo ou não, aquela interação para poder, vamos dizer assim, operar e entrar, porque supriu muitas necessidades da própria CELG, né? Sim. E aí a ONS, assim, no geral, faça o que eu estou dizendo para você fazer, limite quando eu quero que você limite, e você não pode ligar quando você quer ligar. A distribuidora, ela se comporta assim, mas assim, a gente... Mas tem uma flexibilidade. Eu diria que eu estou falando aqui de... Vou dar um exemplo bem esdrúxulo, mas que
faz sentido. Eu estou pilotando aqui um carro popular ou um caminhão pequeno. Daí a pouco eu passo a operar, a dirigir um bitrem. Olha o grau de dificuldade que é pilotar, que é dirigir um bitrem. Não é você assumir um parque eólico conectado na rede básica, onde tem umas regras setoriais que não são tão simples como um parque que é conectado direto na distribuidora. Mas assim, passou, foi uma época bastante aprendizado, foi a primeira vez que eu fui gestor, então assim, até isso me trouxe muito aprendizado na época. Mas eu comecei minha faculdade ali nesse mesmo ano que eu cheguei no Rio Grande do Norte, comecei ela em Natal, e morava em Natal, voltando quase 15 por Jandaí, ou seja, eu andava todos os dias quase 150 quilômetros da porta de casa até a subestação e mais 150 para voltar. Saía de casa ali 4h30, 4h40 e voltava lá para as 23 depois da faculdade. Então, foi uma época assim, de muito esforço, muito aprendizado, mas que me permitiu assim, aprender muito, sabe? A ser líder, a lidar com o centro de operação. E nessa mesma época, a empresa que eu trabalhava, ela fez um outro negócio, outra companhia, e comprou 9 PCHs. Então eu também participei de todo esse recebimento dessas PCHs, de visitar todas elas, entender como era o modo de operar cada PCH desse aí. PCH, eu costumo falar que eu opero 5, 6, 7 parques eólicos, eles são muito parecidos. Agora a PCH ela tem característica muito distinta, vazão de rio, potência, onde é conectada, época de cheia, época de seca. Então, assim, imagina você estar com 9 PCHs no portfólio, entrou agora, tem que aprender isso tudo, como que cada um opera, como que é a faixa de trabalho do reservatório. O reservatório obedece algumas regras, definidas na entrada da operação desse PCH, e o time de operação tem que trabalhar de acordo com essas regras, só que são 9 PCH, 9 regras. Então isso era um desafio na época de cheia, aquela coisa assim que está chovendo bastante na região, como que eu vou operar essa PCH? Suja a grade, acontece problemas assim, muito distintos do parque eólico. Então não foi uma época assim que tive que visitar essas 9, aprender bastante e superar esses desafios. Nesse mês a gente falou de faculdade e se arrojou. Eu estava esperando ele terminar porque ele voltou aí um bocado antes de você dizer, não, fiz engenharia. Então, o cara com 9 PCH, de 240 euros. Era somando com a de Mais 300 e tantos aerogeradores. Então, assim, eu queria que tu falasse como foi essa experiência que tu ainda não tem uma formação, uma graduação. Porque muita gente acha que uma graduação é mais. Eu acho que não vou nem falar isso, que a graduação é mais importante do que a experiência de campo. Mas fala um pouco do que tu acha dessa experiência. Porque eu acho que isso daí acaba consolidando um bom profissional, com certeza. O cara começa de baixo, o que a gente vem dizendo muito aqui. O cara que começou lá abaixo. Como operador técnico. Olha, eu passei 4 anos como operador técnico, foi 3 anos e alguns meses, eu lembro de cabeça, e passei quase 5 anos como coordenador. 10 anos. Desse centro de operação. Lá, entre a empresa terceira e até a minha saída dessa empresa americana, eu fiquei quase 12 anos. Entre operador, entre técnico de manutenção, coordenador de centro de operação. Eu acho assim, uma coisa bacana que você colocar nesse assunto de formação, sabe? O mercado, às vezes, restringe algumas posições a ter formação A, B, C, D, pós-graduação, D, MBA. Isso é bacana? É bacana. Mas, assim, tem muita gente que ela passou pela etapa, por todas as etapas de parque eólico, de PCH, de parque solar. Então, assim, imagina um cara que foi operador, que foi técnico de manutenção, que foi coordenador, que tem uma bagagem bacana. Eu acho que, assim, tem muita gente preparada para estar em cargo de gestão no curso técnico. Agora a gente não pode parar. Porque eu costumo falar para as pessoas, eu tenho a oportunidade de estudar, talvez eu sou de uma cidade do interior, no interior do Piauí, no interior do Pernambuco, não tenha acesso à formação. É isso que eu ia dizer. Assim. Eu acho que tem gente preparada nisso aí. Que eu acho que acontece muito,
que aí vai muito do que vocês estão dizendo aí também. É tipo assim, o profissional acha que ele chegou ali, ele tem condições de assumir por exemplo, ser ouvido, mas ele é técnico, mas ele também não procura. Não procura desenvolver até um curso superior mesmo e tal, para mostrar que quer, entendeu? E aí às vezes a galera fica estagnada nisso. E o mercado, aí é outra vertente. O mercado exige mais, mas nivela por baixo. Exige que o cara tem que ser MBA, fala 3 línguas, não sei o que, aquele negócio todo. Beleza, vem aqui, ó, o cara com 12 anos de experiência. Aí chega o cara que se formou ontem, mas ele fala 3 línguas, já iniciou uma especialização, XPTO e tal. Aí o cara, não, esse aqui cobra 20 pau, esse aqui cobra 10. Eu vou pagar esse 10 aqui. Eu tô falando 20 pau, mas nem é isso que acontece. O que acontece é que a galera não paga nem o piso do dinheiro da profissão e paga mais barato. E aí acha que o mesmo profissional pode desenvolver a mesma atividade com 12 anos de experiência do cara, entendeu? Sim. Mas aí é onde o cara e os profissionais aqui da área que mais sabe, é não parar, velho. É o que você falou. Você chegou, bicho, você começou de baixo, massa. Você adquiriu uma bagagem da porra. Aí você parou, estagnou. Aí você acha que alguém vai dizer assim, o bichinho, velho. O bichinho, olha, ele tá fudido. Se ele não continuar estudando, tá fudido. Mas aí o outro lado é esse. Que as empresas nivelam por baixo, que querem não, no final das contas, a gente é um número, mas eu acho que a Solar está aí para dizer isso. Está dando um bocado de merda, um bocado de Solar. Muito, e é a minha opinião, eu muito acredito que seja por esse nivelamento por baixo que está sendo dado para os profissionais, entendeu? Está nivelando por baixo e os caras, por exemplo, eu, você veio de uma época, meu irmão, não tão distante, que prezava por minimamente qualidade, segurança e alimentar normas. Quando eu comecei, não tinha muito isso ainda, não. Não, era no começo saindo da questão do QSMS, né? Então, quando eu comecei, era um diferencial. A empresa que tinha uma certificação de qualidade, segurança, meio ambiente, era um diferencial. Hoje não é mais. Então, assim, hoje é normal. É normal. Então, assim, e as outras mais antigas, a gente vai conversar com o pessoal mais antigo. Eu fui visitar lá a obra de Paula Afonso. A obra não, assim. Aí ela tem as fotos antigas, o pessoal trabalhando descalço, de short, com um chapéu de palha, escavando assim, uma escavação em rocha, faz um absurdo. Eu tenho um exemplo disso. Essa primeira UHE que eu falei com você na universidade, ela foi inaugurada em 89 para 90. Se eu for observar as fotos antigas, ali, toda vez que a água tem no tesouro, ele abre ali, quando eu consigo consumir toda a água ali pela vazão turbinada, tem fotos do pessoal banhando, tomando banho nesse local. Hoje, qualquer hidrelétrico, qualquer PCH, tem que acessar pessoas que não têm conhecimento daquilo. Porque eu estou com a comporta lá em cima, que ela tem capacidade de soltar muitos metros de água por segundo, e eu imagino que não é para ter ninguém naquele local no momento que eu preciso abrir a comporta, que eu posso matar uma pessoa. Naquela época, as pessoas tomavam banho nesse local. Isso há 30 anos atrás. Então, assim, dentro da construção, dentro da operação, a gente sabe que essas regras de segurança, regras de saúde mesmo, como o colaborador por exceção parte hoje, algumas regras para a gente deixar esse cara trabalhar, tem que preencher alguns requisitos. A gente sabe, tanta engenharia, elétrica, mecânica, civil, elas estão evoluindo, mas a área de segurança também evoluiu bastante, principalmente na eólica. Mas é exatamente isso que eu dizer. A gente evoluiu, já passou. Véio. E aí, a galera acho que chegou no pico, aí tá, pra mim, na minha percepção, tô vendo um negócio apontar pra baixo de novo.
E isso é que eu não consigo aceitar. Né? Fico doente com isso. Quando a galera começa a divulgar por baixo, vai começar a voltar aí, mas daqui a pouco vai ter nego fazendo merda aí de novo, desse tipo de coisa, que não cabe mais, mas uma época dessa. No mínimo manter. Pra mim o sarrafo subiu, meu amigo, isso aqui é o padrão. Só que a galera, por exemplo, solar, começou agora, dizer assim. Aí, abriu uma empresa de solar aí, o cara bota residencial, que depois vai se aventurar em fazer centralizado. Aí, meu filho, não, já fiz não sei quantos GD. Aí vai Corinthians, né? Aí chega pra poder fazer, não vai Corinthians, bota o preço lá embaixo. Aí os caras dizem, oh meu Deus, investimento se paga. E quando chega, o cara não tem estrutura para poder fazer um negócio. Mas eu acho que, bom, vou fazer uma retrospectiva em todas as fontes, né, a gente chegou a acontecer isso. E a solar, ela traz um pouco de mais possibilidades, porque eu não tenho uma aplicação de dados, eu tenho um alto custo, eu não tenho talvez a quantidade de obra se tem em parque eólico. Então ele deu mais acesso a essas empresas que têm um menor poder aquisitivo. Agora, quando eu falo de uma PCH, de uma UHE, que eu digo que é grandes obras civis, eu não abro muita oportunidade para empresa pequena. Ou é grande ou não faz. Normalmente as pequenas entram na parte acessória. Né? A grande subcontrata alguns pequenos. No parque solar é diferente. O cara arrisca um pouco mais. É isso mesmo. E aí o problema é que o dono do empreendimento, pelo preço, vai e contrata uma empresa menor e acaba. Aí o idoso, aí o investidor, às vezes, ele assim, vamos colocar, o investidor ele olha para o negócio e ele não consegue entrar vamos dizer assim, nas questões técnicas para avaliar o risco, às vezes. Cara, eu estou vendo que ele é bacana ganhar dinheiro e eu vou entrar naquilo dali. Só que eu acho que ele não conta com isso. Né? Então, às vezes, o que está acontecendo, que a gente observa no solar, é isso. Eu tenho um cara que às vezes está se aventurando no seu primeiro investimento na área de solar, e aí quando ele está se aventurando, ele quer ganhar um dinheiro fácil. Só que o dinheiro fácil mora ali também alguns problemas, né, alguns riscos. Então, eu estou falando de vida de pessoas, de segurança, de qualidade de potência. Qualidade de preparação, né? O business aí que eu vi que você faz bem feito, mas a gente vê que muitas usinas ficam com a operação comprometida devido a problemas durante a implantação. Questão não só de solar, mas também de eólica. A gente viu que tem muita eólica por aí, o pessoal foi querer arriscar demais, comprou aerogerador que não era bom, tinha uns aerogeradores que a maioria estão parados por aí, que hoje não tem mais OEM, tem vários problemas que vêm acarretados devido à má tomada de decisão na hora de implantar. E isso daí vai durar mesmo. Uma operação do parque desse é 20, 30, 40 anos. Então, isso daí é um problema que empurra para frente. A gente que trabalha na implantação, às vezes, sofre, a intensidade é maior durante a implantação do problema, mas é durante um período curto. Já vocês que trabalham na operação, é o resto da vida com aquele problema. E não me assim, uma coisa que a gente precisa colocar na cabeça, a empresa ela tem os colaboradores que ela merece. Se ela investe mal, ela vai ter um mau serviço. Se ela. Aí vamos começar a falar, talvez, do risco, mas eu costumo falar assim: se eu olho para uma empresa e essa empresa ela tem um centro de operação, tem a estrutura desse centro de operação, onde as pessoas operam suas plantas. Eu estou falando de ativos que valem milhões de reais. E aí, quando eu olho lá, como que é seu corpo técnico? Como que é o treinamento do seu time? Que sistema de supervisão você usa? Você tem engenharia? Você tem uma pré-operação? Você tem uma pós-operação? Então, isso é caro. Caro é um equipamento seu para gerar. Caro é um equipamento seu ser realizado de forma indevida. Isso é caro. Só que as pessoas, infelizmente, elas não conseguem olhar de uma visão do macro. E o que está acontecendo muito com as empresas? Né? Às vezes o investidor
exige muito retorno rápido. O que essas diretorias fazem hoje? A gente não falar que algumas diretorias têm cadeira editora. Né? Fica 2 anos. Eu costumo dizer que o gestor kamikaze. O carro bom é o carro novo, né? Diz. Então, o cara bota lá o gestor kamikaze, o investidor contrata algumas pessoas, aí chega o Salvador da Pátria. Diz assim: olha, você tem 6 meses de Salvador da Pátria. É isso. Você... Depois ele começa a ser visto maus olhos. Mas isso é um ponto. Depois que o cara vira vamos dizer assim, a cadeira, às vezes ele nem sai da própria empresa. Vira na cadeira que ele começa a apertar os juiz do próximo lá, te vira. Então ele bota assim, o investidor, o orçamento para você manter essa licitação aqui, essa planta é 10 milhões, por exemplo. Aí o cara, eu faço por 7. Faz por 2 anos. Só que quando a gente fala... Só que depois o cara já ganhou. Aquele lá é o cara. Só que o cara por 2 anos. Aí quando eu digo que um ativo de geração foi feito minimamente para operar 20, e a gente já se fala muito de extensão de vida útil, ou seja, de partes, já está chegando ao fim da sua vida útil e vai operar por mais 10, como que ele vai operar por mais 10 se eu estou fazendo essa operação de manutenção a cada 2 anos? Parece programa de governo. Tudo que o outro fez não presta, só presta a minha forma de fazer. Só que são ciclos que eu quero ir de tempo em tempo e eu faço um retrocesso na minha companhia. E aí, quando eu olho para o campo, tem muita manutenção, como se diz, para inglês, né? Eu não estou fazendo manutenção pensando em vida útil, pensando em equipamento. Eu estou fazendo manutenção pensando apagando fogo. Meu apagando fogo, estou enxugando gelo. Agora, será que a gente está pensando, olhando para o futuro, para a estratégia da companhia? Só que quando a gente olha o investidor, e esse investidor, às vezes, é um fundo, é um capital, coloca alguém nessa cadeira e espreme para mim aquele retorno, cara, talvez eu estou plantando uma coisa muito perigosa e eu vou colher ela. A não ser que eu venda esse ativo antes do fim da vida útil dele. Então a gente tem que pensar muito assim, é igual comprar carro. Você quer ficar quantos anos com o seu carro? Vai ficar 3 anos. Então você vai surrar seu carro demais da conta, depois vai passar um batom e entrega ele. Agora não, eu quero ficar 10 anos com o meu carro. Você tem que cuidar dele. Tem que cuidar da suspensão, tem que fazer uma boa manutenção preventiva. Aí eu estou pensando em estratégia. Agora, se a companhia tem uma estratégia para operar esses ativos até o fim da vida útil dele e está pensando a curto prazo, é fracasso. É fracasso. E eu acho que o importante dessa conversa que a gente teve aqui agora é meio que moderador, né? Você assista, você viu aqui, mas não dá. Aí, profissional que aceita a imposição de algumas ordens de medicina acaba se queimando no mercado. Por quê? Porque o cara ele não teve coragem de se impor e tomar as decisões certas. Eu acho que não é nem se impor. Às vezes eu falo assim, porque se impor, às vezes, diante do diretor, pega mal. Eu coloco as cartas na mesa. Essa é a verdade dos fatos. Eu estou com esse risco, com esse risco, com esse risco. Eu tenho 3 caminhos a seguir. A decisão, é claro, é da diretoria, mas assim, a gerência, uma engenharia, ela tem que ter a capacidade de avaliar o melhor caminho. E o problema é que às vezes que a gente vê hoje são 2 coisas. Às vezes tem empresa que tem engenharia, que ela dá caminho A, caminho B, caminho C. Um desses caminhos ele é feliz, só que às vezes por questão de custo escolhe um caminho que não é feliz. Paciência, eu fiz o meu papel, eu coloquei na mesa que era bom, só que a gente tem que entender também que é uma decisão financeira por trás disso. Agora, tem empresa que ela não consegue nem enxergar as possibilidades. Ela só está falando que o meu financeiro fala mais alto. Eu tenho que fazer isso aqui com o menor preço possível. E aí, o menor preço possível, vou lá na frente do mercado. Aí eu falo, engenharia, que ela faz o seu papel e entrega na mão de quem decide. Esse é o papel da engenharia. Agora, tem empresa que tem capacidade de fazer esse papel. De falar assim, qual é o caminho? Não, me falar, o financeiro me diz, tem que fazer o menor custo possível. Então, beleza. Você não está fazendo a melhor escolha. Eu sei que a gente tem que fazer um balanço entre
o que é operação e o que é financeiro. Os dois têm o seu peso. E a gente precisa muito bem convergir isso. Não financeiro falar mais alto, ou operação falar mais alto, e também falar assim, vou fazer uma escolha bacana aqui, vou colocar um equipamento X que é o melhor do mercado. Beleza, você pega o melhor equipamento, coloca dentro do seu ativo, e seu retorno? A gente está ali para ganhar dinheiro. Só que às vezes o cara que é da operação, da manutenção, ele esquece que a empresa está ali para ganhar dinheiro. Ele fala assim, ó, no mercado tem um transformador A, transformador B e o C. O A é o melhor. Eles preferiram o C. Agora você tem que entender como você vendeu sua energia. Você vendeu sua energia numa boa tarifa? Não, não vendi numa boa tarifa, então, infelizmente, a gente vai ter que pegar os equipamentos de média inferior no mercado e conviver com isso dentro da operação, sabe? Tem coisa que é o velho câncer. Ali você já nasceu com câncer e você precisa só tratar. Que é exatamente ganhar dinheiro. E o que o Nicolas falou foi exatamente isso. Que nas palavras dele que explicou, é exatamente colocar para a diretoria, e você ouvir. Ó, é isso aqui que nós temos. Como é que você quer que eu faça? Aí tem que ter maturidade da empresa, né? A empresa e o profissional está acima de entender que o cara não está, você não está contra nem eu, nem você, nem Vitor, nem ninguém. A empresa. E o cara tem que entender isso e dizer assim, eu não consigo contra, mas eu tenho que alertar. Entendeu? Porque a gente sabe que tem um cara de cara aí que a gente bota essas cartas na mesa, a gente bota essas cartas na mesa e diz, qual o caminho que você quer? Aí ele joga para você de volta. Não, mas e o que, é que você acha? Porque, querendo ou não, o cara às vezes não tem punhão para poder segurar a bronca, entendeu? Porque ele sabe que se estourar, vai dizer assim, ó, lembra disso? E tal, foi tu que disse. Entendeu? Aí eu provoquei exatamente para a gente discutir isso, porque eu disse que era o cara se queimar no mercado. Mas a gente vê que isso não acontece. Os caras tomam muitas posições erradas, até quando a gente está falando aqui de equipamento, há muitas vezes questões de gestão de segurança, de risco ambiental, que o cara faça assim, aí o cara vai e faz. Achei não faço. Eu não faço. Com certeza, a gente está na frente de uma responsabilidade que a gente tem que prezar pelo que é correto, a gente tem que alertar. Né? Tem situações que, não estou falando que é certo ou que é errado, mas talvez escolher um caminho ruim. Beleza, eu alertei que o caminho bom era esse. Aí é uma decisão, talvez conjunta da empresa, de fazer isso. Sabe? Mas a gente vê no mercado, isso não é verdade, que esses caras, os caras ganham bônus, vai para outra empresa com um carro maior e muitas vezes o cara fez só merda. Então, assim, eu acho que eu estou provocando aqui para o pessoal mesmo para um pouco refletir das ações que eles tomam, que influenciam em toda a empresa, e até mesmo são os colaboradores abaixo deles, entendeu? Então, já estão pelo exemplo, né, velho? E até é bom a gente falar disso, talvez alguns estudantes vão nos ouvir aqui. E aí eu falo assim, é muito diferente da cadeira do curso técnico, da cadeira da faculdade, onde a gente está ali vendo todo aquele conteúdo, mas a gente coloca na prática algumas discussões, algumas tomadas de decisão. E isso é fundamental. Eu percebi durante a minha formação algumas coisas assim. Eu observava algumas pessoas e eu pensava assim, beleza, eu acho que você pode ser o melhor aluno aqui dentro, mas se você não tiver capacidade de gerir algum processo, de gerir pessoas, eu imagino como que esse cara vai se comportar lá no campo. Porque quando você forma, é um período pequeno para você se tornar um gestor. Uhum. E quando eu olho, e às vezes eu penso assim, pequenas decisões dentro de um curso, dentro da faculdade, o cara não tinha a decisão, a orientação assim, bacana, e eu imagino como que esse cara no mercado. Aqui um ponto que eu chamaria a atenção para as formações, sabe? Às vezes a gente foca muito em engenharia, física, na química, e esquece de preparar o profissional do mercado para ser gestor, para tomar decisão, para liderar conflito. Mas e aí, a gente voltou no começo do programa naquela conversa lá. E aí, o cara trabalhou como gestor e não era engenheiro durante 12 anos, como que ele achou? E aí a gente voltou e chegou um consenso
que a formação É um complemento. Eu acho que assim, é muito bacana. Mas quando você tem moda coisa. e é isso que eu ia dizer como Ninguém anda só. E se você tem esse primeiro, corre atrás desse. Se você tem esse primeiro, corre atrás desse. Sim. Que aí você vai ser um profissional completo, sabe? Porque eu acho que a experiência é algo bacana, mas a formação é algo bacana também. Eu acho que as duas se somam, ninguém se anula aqui, sabe? isso. E aí não põe nesse mesmo palavra que você está falando com relação aos profissionais da engenharia, cara. Normalmente quando a gente está fazendo engenharia, a gente fica com muita vontade de ir para a física, engenharia e tal. E igual circuito, não sei o que, XPTO, tererê e tal. Isso é o começo da dinâmica. Aí você fica empolgado. Tá? Mas aí o que acontece? Quando o cara chega para poder trabalhar com engenharia, o que é que o primeiro cara? Bom, eu quero fazer engenharia. Tal, eu quero engenhar. E aí o cara começa a ir para o que a gente chama hoje, né, na época que eu formei, até hoje ainda tem, né, mas o caminho do especialista, o Y. Né? E aí o cara vai para o especialista, o cara vai ter aquele perfil técnico, foda-se gestão, foda-se pessoas, eu gosto de trabalhar, tem muito, né? Gosto de trabalhar com marca, gosto de trabalhar com cálculo, gosto de trabalhar com isso. Aí quando ele olha para o lado aqui, gestor, beleza, não tem esse conhecimento técnico todo especialista desse cara aqui, mas ele tem mais. E aí esses caras que estão aqui ficam putos. Irmão, como é que esse cara aqui que não sabe porra nenhuma ganha mais do que eu? E aí é onde está a merda que você está dizendo aí. Esse cara aqui acha que ele tem que vir para cá. E aí ele faz esse movimento para cá, bruscamente. E aí ele não conhece, não conhece pessoas, não sabe lidar com pessoas, não consegue entender os processos. Do que ele fazia aqui, projetava, dizer assim, olha, isso aqui é Y mais X, PTO. Quando chega no campo, X mais Y, às vezes não é zero, não, velho. Às vezes você dá meio ali, dá 1, às vezes dá 10. E você tem que resolver o problema lá. E resolver com gestão mais com pessoas. Você resolve um problema com pessoas aqui. Aqui, você muitas vezes resolve um problema só. Engenharia e tal. E aqui, não vai dar zero. Normalmente vai dar um número diferente de zero. E quem vai resolver esse problema vai ser o gestor com as pessoas. Sem pessoas, não vai. E aí dá a merda que você está dizendo. O cara não está preparado para isso. A engenharia não prepara. Não prepara gestor. Não. A engenharia não prepara gestor. Mas deveria. Deveria. Eu acho que a engenharia que mais vai para a gestão do processo é a engenharia de função. Mas todos têm envolvido processos, materiais, gestão de Mas pessoas. eu digo esse feeling para lidar com gente, com tomada de decisão, ele ainda está muito distante da realidade do nosso ensino superior. E aí, quando você comenta sobre profissional especialista e profissional de gestão, eu acho assim, o mercado precisa mudar um pouco o conceito. O que a gente, às vezes, faz com as pessoas? Beleza, eu tenho um cara que é muito bacana, cara, já foi técnico júnior, pleno, sênior, ele está aqui hoje, talvez como analista, chega como engenheiro, o que eu faço? Eu pego esse cara e meto numa cadeira de gestor, porque eu vou perder esse profissional se eu não coloquei na cadeira de gestor, que ela paga mais. Eu, como gestor hoje, eu tenho muito lutado para mudar essa realidade. E eu posso falar para você, vou citar números aqui, mas hoje eu já consigo olhar alguns especialistas dentro da empresa que eu trabalho com um salário muito parecido com o gestor, que é o que precisa ser. Se o cara tem o perfil de especialista, ele vai desempenhar a sua função como especialista da melhor forma possível. Eu não vou forçar ele a convergir para ser gestor só para ele não perder esse cara. Só que isso aqui que acontece no mercado, as empresas... O plano de carreira tem um limite do especialista. Que não pode ter. O especialista, o plano de carreira e do gestor tem que subir igual. Paralelo. Só o que acontece no plano de carreira diz assim, ó, o especialista, só quero especialista, ele só vai crescer até aqui. Aí o gestor continua, velho. Aí isso aqui que os caras especialistas fazem aqui,
E ele pula, às vezes, para um cargo de coordenador, para um cargo de gerente. E muitas das vezes ele vai ser um cara assim, frustrado com a carreira dele. Porque e eu falo sério, eu sou gestor, o que eu menos faço é botar a mão em alguma coisa de engenharia. Você lida com conflito, você lida com gestão de gente, gestão de processo, desenvolvimento de equipe, que é uma coisa que, infelizmente, está sendo muito jogada de lado, mas hoje você contrata a pessoa porque ele é um bom técnico, você demite ele porque ele não é uma boa pessoa. E a gente tem que mudar esse cenário. A gente, hoje, as minhas entrevistas, inclusive quando eu faço com as pessoas, eu evito até falar assim, gente, se esse cara for ruim ou bom tecnicamente, talvez não venha na entrevista, eu não descobrir se ele é bom ou se ele é ruim. Agora, às vezes no bate-papo, falando da família dele, falando de carreira, de uma forma diferente, eu indo no mercado, perguntando às pessoas que conhecem esse cara, quem é esse cara, como pessoa, é a melhor forma de contratação. Eu te digo, já me deparei com bons currículos que eu bati o olho e falei assim, cara, é isso que eu preciso. Vai no mercado, tenta ouvir quem é esse cara no mercado. E aí quando você começa a fazer aquele depara, você fala assim, cara, pega outro currículo, que às vezes o cara nem escreveu bem. O mercado dele fala assim, vai com esse cara. Você contar 3, 4, 5 pessoas, 5 pessoas falam muito bem do cara, que às vezes escreveu um currículo não ruim. E esse cara aqui, o cara que é ruim, que é malandro, ele sabe escrever muito bem, ele sabe ser muito bacana, sabe se vender. E aí onde mora o perigo. Hoje eu tenho assim, lutado bastante para pensar na contratação, voltar do lado da pessoa. Tecnicamente, a gente gasta a grana que eu preciso para formar esse cara na companhia. Agora, se eu quero ficar monstro no mercado de profissão, da automação, beleza, na primeira vez que eu preciso que esse cara tenha fronteira com outras equipes, você causa um conflito. E aí, eu vou passar a vida apagando fogo com esse cara. Pai, no geral, para passar a palavra para você, no geral, quando a gente vira gestor, menos que a gente faz é pegar uma caneta, vamos dizer assim, né? E se você pegar muito, tem alguma coisa errada. E aí, quando a gente se vê, bicho, isso chega a ser frustrante para esses caras que sabem comigo, a gente está discutindo, porque os caras estão brigando porque o ar-condicionado está ligado. Entendeu? O carro, isso que eu falei, brigando deveria ter. Roupa, carro, computador, não sei o quê. Por isso que eu falei que eu acho que é importante dentro da engenharia ter uma cadeira mesmo de gestão de pessoas, gestão de conflitos, comunicação assertiva. Porque mesmo que o cara seja especialista, ele tem uma interface mínima com o agente da equipe, entendeu? E os caras tem muita gente que. Eu trabalho com engenharia proprietária, então eu tenho uma equipe multidisciplinar, transdisciplinar, vários colaboradores. E essa gestão é muito difícil. Eu vou falar já da contratação, mas assim, eu tive colaborador que o cara chega e trabalha, cada um no seu trabalho, ele vem passar o dia e ele se senta sozinho, não dá um bom dia para todo mundo. E esse mesmo cara é o mesmo cara problemático, que dá problema do carro. Teve um lá que comprou um carro de início filme. Então, assim, tem diversos problemas desses. Eu não, como eu falei, como eu trabalho de engenharia proprietário, e a gente está sempre contratando muita gente, então eu participo muito do processo de seleção. Então, eu sempre falo que a conhecimento técnico a gente aprende. Relacionamento interpessoal, você ou nasce com a organização, ou você não nasce. E outra, tem aquele vai ditado para pagar ideia para falar. Assim, você pode moldar a pessoa, mas você vai estar, às vezes, assim, a gente não pode falar que não molda ela, que a gente fala assim, todo mundo tem uma possibilidade de melhorar um pouquinho a cada dia, né? Só que tem gente que ela está numa vertente tão ruim, e mesmo ela melhora um pouquinho a cada dia, ela não chega, talvez, no que a gente precisa e não atende a nossa necessidade naquele momento, sabe? Não significa que não vai atender a necessidade de outro. E hoje de tudo, Vitor, é que ele contamina o resto da equipe. Com certeza. Então, um cara desse, Conflito entre equipes. eu não quero nem que o estudo chegue muito na minha mão, porque se você já passar um dia na obra, já atrapalha. Mas, como tu estava falando, a maioria das empresas, elas eu vi até uma reportagem ontem, eu acho,
que era, eles contratam pelas hard skills e demitem pelas soft skills. Então, assim, hoje em dia, eu acredito que o próprio mercado está vendo que é mais importante as soft skills, que é relacionamento interpessoal, inteligência emocional, resiliência, do que as hard skills, que é um conhecimento do software, o cara é com um sistema de proteção e tal. Então, a sugestão, eu acho que a gente tentando chegar a uma conclusão, que seria a gente trabalhar mais a questão das competências não técnicas, né? Então, que eu acho que isso daí é uma vantagem para todo profissional e para a empresa também. Uma analogia aqui, eu costumo dar isso, fazer essa analogia até para mim aqui. Quando você cria seus filhos, desde quando ele nasceu até a vida adulta, você ajustando, você dando conselho, você trabalhando na formação dele. O colaborador é da mesma forma, né? A empresa precisa entender que eu não só treino as questões técnicas, eu preciso treinar como pessoa, as pessoas. E eu não treino uma vez, mas nunca treino ela. Porque eu vou para um treinamento, eu ouvi naquele treinamento 20 temas, 20 assuntos, eu saio dali talvez com 2 na minha cabeça e coloco em prática. E é assim que funciona o ser humano. Ano que vem, tem de novo uma rodada de líderes, mais 2, 3 novos assuntos. A minha bagagem somam 5. Outro ano, mais uma rodada de líder. E eu, como líder, de um ano para o outro, eu vivencio cenários totalmente distintos. O que eu faço? Eu levo esse cenário para essa minha formação enquanto liderança para me conduzir os meus times. Agora, quando um gestor, um cara da alta gestão, vira e fala assim, treinamento de liderança se faz uma vez e não precisa mais. Seu filho se educa em uma vez e não precisa mais? Contínuo. Treinamento e formação de gente é contínuo. Só que a maioria das empresas, quando se fala para a alta gestão de formação de time, a maioria dos grandes gestores esforçam a cabeça. Não precisa. A gente está precisando de outras questões técnicas. Aí eu falo, se não desenvolver pessoas, até absorver a questão técnica. Mas a gente está numa geração, eu acho que de algumas transições nesse sentido, pelo menos para engenharia. Por exemplo, engenheiros. Bem no comecinho, quando eu entrei e tal, ainda estagiando, trabalhando, ralando, engenheiro ainda tem engenheiro clássico, não. Gestor clássico, que quer ser chamado de doutor ou diretor geral, mega pau. As obras de estatal eram assim, de chamar o nome da pessoa. Era primeiro o carro. E é isso, aí é assim. A gente é meio que pegou um pouco disso e está saindo de alguma coisa dessa formalidade. E às vezes essas ignorâncias e tudo mais ainda se encontra no mercado. Esse tipo de cara que acha que não, sempre fiz assim, vai ser assim, isso não funciona. É aquele cara que não compra a ideia. O seu chefe não comprar uma ideia é um dos maiores problemas, eu acho, para a equipe como um todo em evolução, entendeu? Eu já tive gestor, cara, que o cara não sabia dizer para onde eu vou, o que eu tenho que fazer. Eu falei, o cara não qual é o teu plano para mim? E aí o cara se incomodava porque eu perguntava para ele, meu filho, me diga uma coisa, qual é o plano seu para mim? E aí eu se pego o cara lá, você está muito ansioso. Eu falei, não, meu filho, você como gestor, minimamente tem que ter um plano para cada um dos profissionais, independente de qual é o momento da empresa agora. A estratégia da empresa é uma. Pode ser que a estratégia mude, mas hoje qual é a estratégia? A estratégia é A. Então, meu plano de desenvolvimento para alinhar com a estratégia A, você tem que dar direcionamento. Entendeu? Porque se um gestor não tem minimamente escrito, ou pelo menos alinhado o seu liderado, quais são as suas metas, quais são os seus pontos a ser desenvolvidos, você é gestor, cara. E a gente está no mercado cheio disso, que quando você vai falar, cara, a cadeira de gestor, ela
tem um peso. E o peso que o gestor tem é de desenvolver as pessoas. Se eu não estou afim de desenvolver pessoas, você está no lugar errado. Você não deve ser gestor. Eu fiz um curso aí há pouco tempo aí, de gestão 3.0, aí exatamente fala sobre isso. E que o plano de desenvolvimento tem que estar alinhado com a empresa e o gestor e a gestão da empresa tem que estar alinhado com os objetivos do funcionário. Porque os objetivos do funcionário eu tenho que direcionar para o objetivo da empresa. Que aí já é um dos filtros que a gente vê. Não, o Gilson está contratado, por exemplo. O Gilson é engenheiro eletricista, ele está trabalhando numa área de energia e é só energia. Mas o Gilson quer ir para trabalhar na Embratel, por exemplo, telecomunicações. Aí, não, peraí, Gilson. A estratégia da empresa é por aqui, velho. Tu tá querendo ir para outro lado. Aí é o papel que deixou aí assim, cara, eu aconselho você ir para uma outra empresa e tal, ou mudar aqui a estratégia da gente que eu tenho para você. É isso aqui, ó. Então, assim, e isso dá aquele gestor, aquele mapa do que as pessoas vão querer. Porque no futuro, e aí é o que me incomoda, que é exatamente isso. Esse cidadão que eu estou citando, que foi o chefe, ele, se lá na frente o chefe dele vai dizer assim, a estratégia da empresa mudou. Mas ele sabe quando o desenvolvimento de todo mundo, o que é que todo mundo quer, aí ele vai dizer assim, rapaz, com essa estratégia aqui, fulaninho é o cara para resolver isso aqui. Bota o fulaninho lá. O ciclaninho, traz ele para cá, porque ainda ele vai ajudar aqui. Então, é isso. E a galera, mas aí eu acho que une um pouco falta de conhecimento, vontade de querer estar com as pessoas, vontade de fazer, proatividade, isso é o carro-chefe do gestor. Se você não tem vontade de fazer isso com as pessoas, você não deve ser gestor. E uma coisa que eu costumo falar apesar de a gente estar no papel de gestor, nem sempre significa que talvez eu estou caminhando para o caminho correto. E o que é importante? A gente tem uma mão de via dupla com um colaborador. No momento em que eu vou fazer um plano de desenvolvimento, ele precisa ser conversado com os dois. Cara, eu pensei em estratégia A, B e C. O que você acha disso aqui? Tá bacana isso aqui? Tá bacana. Eu acho que é isso que eu tenho que pensar. Não, cara, eu acho que com C a gente pode ajustar, porque eu estou com mais afinidade de desenvolver isso, de fazer aquilo. Bacana. Vamos ajustar então, para que a gente olhe para a mesma direção e caminhe para a mesma direção. É isso mesmo. E aí, mas como você ajusta isso? Feedback. Feedback não, periódico. Ótimo. E não pode ser um formal, não, velho. Não. Pode ser assim, mas vamos almoçar. Ei, bicho, olha, tal, XPTO, tererê, aquela conversa de dia a dia ali, aí não, pode ser até que você diga assim no final, macho, vamos fazer isso, estamos alinhados, aí dizer pro cara aí, macho, considera que isso aí é um feedback para você no final e tal, pelo tipo, e traz as pessoas para perto de você, velho. Exatamente. Traz as pessoas para perto de você, entendeu? E só para finalizar esse assunto, e o seu liderado não fica com medo de questionar e perguntar qualquer coisa, velho. Porque na hora que você chega assim, o Vitor trabalha 3 anos comigo. O Vitor, macho, eu não concordo não com essa porra aí. Eu falei, mas por quê? Aí a gente verdade. Tem razão. É isso aí. Porque às vezes se a gente não está aberto a ouvir as pessoas, a gente sempre vai achar que a minha forma de fazer é a mais certa. E nem sempre é a mais certa. Eu acho que é um conjunto de pessoas que desenvolvem um caminho mais bacana. O exemplo que eu queria te dar sobre até como que eu faço hoje. Eu, para cada colaborador, eu crio um Kanban. Esse Kanban tem meta do ano, tem plano de desenvolvimento e feedback ao gestor. E eu registro cartão. O que acontece? Se for um feedback que, vamos supor, na reunião o colaborador não se comportou bem com uma outra área. Você vai terminar a reunião, fulano, acho que não foi bacana você compartilhar durante a reunião, você se comportou assim, eu acho que você deveria se comportar dessa forma. Tá bom? Fica bacana aí, acho que pensa dessa forma. O que você acha? Com certeza, eu estava meio nervoso, problema de família, bacana.
Aquilo se repetiu uma, se repetiu duas, eu vou lá, PDI dele, que é o Kanban, PDI, o feedback, crio um cartão. Esse cartão eu coloco a data, coloco o comportamento, coloco como eu esperava que o comportamento fosse, e às vezes eu crio até plano de ação. Tem feedbacks que ele fica com plano de ação e ele fica aberto. E esse colaborador precisa fazer esse plano de ação, alimentar o cartão de volta para me mover para a forma de concluído. Eu tenho isso com todos os meus colaboradores. Todas as pessoas que respondem diretamente para mim, eu tenho Kanban, onde a gente está ali, a vida e o história. É fácil fazer isso? Não. Dá um trabalho do caramba. Só que quem não está fazendo isso, quem não acha que isso é correto, eu não estou falando de fazer igual eu faço. Mas cada um tem o seu método de fazer e a gente precisa registrar. Porque sabia que uma conversa que eu tive com você há 2 anos atrás, talvez eu nem me lembro, eu lembro dos pedaços dela. Imagina um gestor que tem 10 pessoas abaixo dele, e eu vi ele falar assim, não anoto nada, eu não escrevo nada. Você acha que você vai lembrar uma conversa que você teve com um colaborador 2 anos atrás? Às vezes esse mesmo colaborador, ele tem algum ponto que a gente precisa trabalhar, e ele está errando sempre no mesmo local. Só que se você não anota, você vai ver esse só, você vai lembrar isso, você vai ter um ponto de desenvolvimento dele. Então, você acha que o colaborador que vira e fala assim, eu sou gestor, mas eu não acho bacana esse negócio de feedback, esse negócio de desenvolvimento. Meu filho, pega sua carteira, entrega no RH, vai fazer qualquer outra coisa, porque você não é gestor. Você quer empurrar com barriga. Acho muito bom esse. Então, Ele é psicólogo e eletricista é doido, né? Aí ele já fez psiquiatria, já psicólogo, a gente aprende. Mas você vê que a organização dele é sistemática para organizar, para fazer o negócio. Isso aí é mania de operador de ser operação, viu? Eu costumo falar que uma área que era muito chata com procedimento, você sabe, já trabalhei contigo, e precisa ser centro de operação. Centro de operação não tem meias palavras. Ou cumpre o procedimento ou não cumpre o procedimento. Sabe por quê? A gente opera 24 horas por dia, várias unidades. E a primeira vez que eu faço meias palavras, na próxima, você vai usar aquelas meias palavras. E aí eu digo, operador bom tem operador chato. Por quê? Ele está fazendo a regra, a lei. Ele está fazendo o centro de operação ser organizado. Porque se eu sou meio estudantado, eu sou meio... Eu estou dizendo que a gente não precisa conversar e entender o momento em que eu preciso flexibilizar. Mas tem cara que ele anda flexibilizado. Quando ele anda flexibilizado, o que acontece? No centro de operação tem um monte de coisa que precisa acontecer de forma perfeita. Se eu flexibilizo sempre, o centro de operação não vai fazer o seu papel, que é operar da melhor forma possível. Então, tem que ter muito cuidado. Centro de operação, eu costumo falar assim, eu aprendi muito nesse centro de operação. E hoje, quem é gestor do centro de operação da empresa que eu trabalho, ela age da mesma forma. Tem que ser o preto e o branco, as coisas têm que caminhar correto, porque senão eu não tenho excelência na operação. Eu vou fingir de conta. E aí, lá na frente, isso tem caro para a companhia, sabe? E agora? Eu te dei trabalho muito bom. Eu puxei o desafio. Eu sei que eu tenho trabalho com tudo. Tudo bala. Tudo bala. Primeiro dia, eu falo com você, aí eu me ouviu no rádio, eu estava falando com os R10, aí ela depois, eu falei com o professor, eu vou ter que sair do carro, que eu vou só ter que dar uma orientação pro pessoal, para trabalhar lá. Eu nem saí do carro, eu só entrei no parque, né? Era os militares das pichações militares. Aí eu passei no parque lá perto, lá, peguei o rádio e disse, o Cola, faz assim, assim, assado, tererê. Aí eu não ouvi uma rádio. Gilson, o que você tá fazendo aí, cara? Tem que estar no curso. Eu falei, não. Aí ele ligou para o rádio, aí ele me fala, depois. Caralho, Gilson, quando eu vi ali, eu falei, meu Deus, vai ter trabalho. Cara, a gente sabe ali, assim, não era um ativo fácil, era gigante. A empresa, na época, não deu estrutura suficiente. Então, assim, o parque, eu vou te falar, o centro de operação não tinha estrutura suficiente.
não tinha crédito, não tinha posse. Era assim, a gente tentando fazer de tudo. Quando a gente fala que na época existia uma empresa daquele tamanho, um parque quase 500 mega, e não tinha um software de gestão de manutenção, eu falo assim, que essa empresa está esperando, né? Então, assim, o mínimo possível não tinha. Então, assim, eu acho que com as ferramentas que você tinha, você fez o que tinha que fazer. E a gestão anterior, as pessoas que estavam lá, eu digo assim, que ela era mais reativa, sabe? Então, eu lembro que passou duas pessoas, passou uma outra pessoa antes de você. Eu me lembro também que ele já deu uma apaziguada no negócio, passou a ouvir mais, entender como que era o processo e deixar aquele negócio assim. Eu nem ouvi direito, mas eu já estou devolvendo informação de forma reativa. E sempre a operação precisa cumprir o papel dele, precisa ser certo as coisas. Então, na época que você chegou com as ferramentas que você tinha, com que a gestão te deu, você fez o melhor, cara. Assim, sem sombra de dúvida. E a gente vinha de uma situação bem crítica, né? Você sabia disso, como que era a situação lá? Eu saí, o primeiro ano que eu estava lá, era 5 circuitos que caíam por semana. Quando eu saí de lá, no último ano, caiu 2 circuitos no ano. A diferença foi gritante. Mas para tirar uma dúvida, na hora que eu estava fazendo a introdução, eu disse que a empresa implantou aquele parque, não foi comprado na Casa dos Ventos, não. Já foi construído, já. Não, todos os parques foram construídos pela própria empresa. Foi? Mas Os o projetos, eu pensei disso. Eles chegaram a ser sócios disso, mas depois acabaram essa sociedade. Foi construído pela própria empresa. Todos os parques eólicos foram construídos por ela própria. Não comprou nada dessa. Então sabiam que estava. Porque eles participaram da construção, não é porque teve caso que comprou a operação e já comprou já com os problemas que tinha. Mas quem trabalhou na implantação sabe o que tinha, né? Mas o problema dele lá, teve alguns pontos de construção lá que ficou meia boca, mas o maior problema lá é que a galera sucatinha. Quando eu cheguei lá, os técnicos ficavam numa sala, no escritório lá. Aí eu ouvi assim, já vai que vocês estão fazendo aqui. Tá, não sei o que, vocês vão fazer o quê? Os caras sabem o que fazer. Isso, se uma pessoa chega numa planta, eu falo pra você, às vezes o cara sonha muito em ser gestor de planta, ser gerente, mas se ele chegar na planta, ele não souber o que fazer, e as pessoas, algumas passaram por ali, não sabiam o que fazer. Sabe o que acontecia? Hoje as empresas exigem muita participação. Reunião A, reunião B, reunião C, reunião D. O cara passa o dia inteiro em reunião. Cara, você contratou o cara para ser gestor do parque eólico, Para ser gestor de reunião. aí esse cara ele precisa sentar e dar diretriz. O que eu preciso fazer nesse parque? Quais são os problemas que eu tenho? O que eu preciso fazer minimamente de manutenção do parque eólico? Naquela época você ouviu o quê? Minimamente de manutenção? Nada. Então, o que acontece? Os caras estavam sentados esperando desligar alguma coisa para atuar. Então, assim, eu concordo que não é, e talvez não eram os caras que estavam errados, era a gestão que não deu as diretrizes corretas. Não tinha manutenção, não tinha nada. Eu cheguei lá e falei, Chicão, Estava na cabeça das pessoas. me passa o histórico aí da Não funciona. Não, tem histórico. Eu falei, não, então passa esse histórico nas contratações dos últimos 2 anos aí, e tal. Não, a empresa aqui, e-mail, um ano apago. Não, eu não sei se fala 30 dias. Eu falei, era um mês mesmo, era um mês, era um ano e eu pago. Eu falei, meu amigo, manutenção, é feito de histórico. Tem contratações que a gente não tinha software de gestão, não tinha nada. Então, bem. Aí eu, meu Deus, aí foi que eu montei aquele controlezinho lá que, cara, tem que ter controle. Planejamento e controle da manutenção. Se não tem planejamento e controle da manutenção, O cobra que dizia lá, Dilson, tinha mais de ano que eu visitava algumas unitárias lá. Depois que tu entrou, todo mês a gente visita todas as unitárias. A gente está se você tem controle, você sabe onde eu visitei, onde eu não visitei e o que eu encontrei de errado. Outra coisa, na época até eu falei assim, se existe uma empresa que não tem um software de controle, mas e ela não tem o mínimo controle de anomalia é qualquer defeito em campo. Muitas empresas, as anomalias ficam na cabeça dos técnicos. Aí o que o técnico faz? Ele seletivo.
ele vai, talvez, consertar o que ele gosta, o que tem mais familiaridade. Agora, a partir do momento que a gente tem um checklist, eu forço a pessoa a ir naqueles equipamentos, checar todos eles, fazer registro fotográfico, e eu crio um banco de anomalia, eu penso quais foram os dos meus ativos. Na época, o Chicão, eu cheguei pro Chicão e falei assim, Chicão, não tem história, não tem e-mail, não tem porra nenhuma. Meu filho, eu jogo, então, ó, vamos ter que fazer um contrato, eu vou contratar a empresa aqui para fazer inspeção. Eu preciso ter um raio-x da empresa. Me deu um raio-x inicial. Não, aí contratei lá, fizeram inspeção, aquela porra toda, veio naquela lista, aquela bolhão de pendência, coisa e tal. Aí você começa a olhar para onde você está pensando. É isso. Agora, se eu estou dentro de um parque, se é onde eu estou pensando, e aí, como que eu faço gestão? Mas é por isso que eu falo, assim, precisa ter uma equipe bacana de PCM, precisa ter uma engenharia bacana e precisa ter auditoria dos processos. Eu vou lá, faço um checklist, coloco lá em campo. E se eu não pego uma amostra daquilo e vejo como que o cara está fazendo, no dia que eu abrir os olhos, eu falo assim, tem 1 ano e meio que esse checklist não é executado bem feito. Por quê? Eu demorei 1 ano e meio para fazer uma amostragem aqui. E eu já identifiquei isso, tá? Tem um sistema, tendo tudo, chegou a identificar situações em que o colaborador abria o OS, fechava o OS na cadeira. E o indicador da empresa estava bacana. Tinha checklists vazios. Porque isso aqui que você olhava o checklist, o sistema coletava a hora que abriu o checklist, a hora que fechou o checklist. Só que aí você tem uma questão manual. Abrir o checklist e olhar o teor das informações, o teor das fotografias que estão dentro. Só que quando eu imagino que eu tenho, sei lá, 5.000 inspeções, porque você tem 200 e tantas subestações unitárias, e aí dentro de cada subestação unitária, dentro de cada subestação coletora, é uma, assim, trocentos equipamentos, você não tem uma estrutura bacana de engenharia e PCM, como que você vai conseguir auditar pelo menos um pedacinho desse processo e falar assim, meu processo está mudando bacana. E assim, não existe um processo perfeito, tá? A gente está sempre correndo atrás para melhorar o processo. Porque a gente sabe que manutenção é assim, aonde meu parque tem que ser ido. O fabricante disse para fazer isso, meu fabricante não levou em conta que meu parque está quase dentro do mar. Então, o meu parque tem uma característica diferente de um parque que está na região serra, de um parque que está no interior do país. Então, eu estou levando em consideração as questões do fabricante e as questões de onde esse parque foi instalado, para mim depois sair do checklist do plano de manutenção. Porque às vezes o cara pega o checklist do fabricante ou as recomendações dele de forma cega e ele não resolve o problema dele. Eu não tenho um equipamento de forma confiável para as minhas subestações, dos meus ativos de geração. Boa. Mas fala um pouco mais aí do centro de operações, quais são os principais pontos que tu acha fundamental? Eu vi no dia da visita lá que tu enfatizou muito a questão da comunicação. A gente sabe que ali, através do SCADA, a gente consegue detectar muitas anomalias, como você fala, mas o aerogerador, ele continua gerando quando perde a comunicação, ou o aerogerador lá, ele para? Continua gerando. Continua gerando. A comunicação ela não é algo impeditivo para a geração. Alguns aerogeradores são. Os nossos não são. E as empresas que eu trabalhei também não eram. Às vezes a gente pegava a situação. Assim, há um problema muito crítico e um ponto que é muito esquecido em época de obra é fibra, tá? E aí a gente move um problema gravíssimo porque fibra tem redundância. Se liga um aerogerador, se eu não faço esse circuito como está no projeto, aí você perdeu a comunicação. Eu precisei 2 aerogeradores, um aerogerador, eu perco a comunicação do restante. Por isso que lá os parques não tem. Mas era para ter mais, era para ter 2 redundâncias, só tinha uma, eu acho. Não, alguém com Esses parques, pelo menos, o que foi desenhado fosse executado no campo, a gente já estaria muito à frente. Pelo menos os parques que eu trabalhei nesses meus 15 anos aí de experiência, apontando, posso falar que nenhum deles foi entregue da obra para a operação perfeita da comunicação. Começava a operar, você começava a perceber, pedir comunicação, pedir não sei o quê. Quando você perde comunicação, você perde a visibilidade do ativo, você deixa de
os indicadores. Como você calcula os indicadores? Não sei o que está gerando, não sei o que aconteceu. Inclusive, às vezes eu não sei se a palavra está errada. Eu já ia dizer, o ONS limita assim, limita. Aí tu limita o Ou quê? seja, alguns aerogeradores não vai nem ser enxergado pelo controlador. Então, tem algumas situações que eu falo para você, não foi bem feito em época de obra. E é um ponto que na época de obra não é bem observado. E aí vai estourar lá no ponto de operação. Agora o operador está lá no seu centro de operação, que precisa de ter informação de todos esses arquivos, boa e confiável. Não tem, o centro de operação vai aparecer um arquivo tal. Falhou comunicação, alarme indevido, o operador começa a acostumar com o problema. Quando vem um problema de fato, ele vem igual a agulha do palheiro. Às vezes ele nem enxerga o problema. Por quê? Eu não tenho uma escada confiável. E hoje, o que a gente fez onde eu trabalho? Assim, a gente tem um engenheiro de escada dentro de casa e, Tem que ter, né? e fez o melhor possível. E sabe como que a gente começou a perceber algumas coisas? A gente achava que a gente tinha tudo perfeito. Quando a gente tem um profissional que é bom dentro de casa, a gente começa assim. É um negócio que não para. Não tinha. É um negócio que não para. Não para. É contínuo, correção. Ó, teve um desligamento na madrugada. Cara, eu percebi que o equipamento não se comportou bem, perdeu comunicação. No outro dia, o jeito de saber, já está entendendo o que aconteceu. A gente fala que no centro de operação, tem centro de operação que tem 200 mil pontos. Eu já ia dizer, às vezes, o log, só o log, ele que gera os arquivos de evento e tudo mais, causa lentidão do servidor. Com certeza. Só Tem HD, para. Então, assim, se tem alguém especialista monitorando isso, a gente não tem um sistema confiável. Aí a gente não opera bem. E o principal, tu acha que hoje é a mesma comunicação? Não, eu acho que tem várias. No centro de operação tem. As pessoas têm que ter uma formação bacana. Tem que ter um software de gestão. E a maioria dos softwares de gestão que tem no mercado, ele oferta gestão só para manutenção. Tem que ter gestão de operação e manutenção. Uma coisa muito importante que a gente tem que olhar para o centro de operação, a maioria dos problemas é identificada durante a operação, durante o desligamento, se eu tenho escada confiável e se eu tenho software de gestão de operação em que eu percebo que o equipamento não se comportou bem e eu registro aqui nos meus eventos, e eu tenho um time de pós-operação que acessa todos esses eventos e tente. Teve um desligamento ontem, como que foi que o operador se comunicou com o NS? Está gravado a conversa. Precisa ser gravado. Como que o nosso operador se comportou com a equipe de campo? Como que o meu escada se comportou e como os equipamentos de campo se comportaram? Todo mundo comportou bem? Perfeito. Ocorrência, vamos voltar aos equipamentos. A proteção comportou bem em campo? Não. Beleza, a nossa operação vai identificar isso na engenharia. Lá na engenharia, vou pegar estudo de coordenação de seletividade, vou pegar a sonografia, vou entender o que aconteceu. Existe algo para me melhorar ali? Eu vou cadastrar uma anomalia de engenharia. E essa anomalia de engenharia, em algum momento, ela vai ter que ser entregue para o parque. Fulano, a gente precisa corrigir essa proteção aqui, precisa corrigir essa aqui. Então, se a gente não tem integrado, tem que ser integrado, isso tem um trabalho, a gente está trabalhando nisso há quase 4 anos. E não está perfeito ainda. Isso aí isso são só as corretivas não urgentes programadas e as corretivas emergenciais urgentes que tem que estar atrelado com o percentual de manutenção preventiva que a planta tem que desenvolver para garantir que essa visibilidade do fim de operação, que é imediato, seja cada vez menor. Eu até vou falar para o Chicão, a gente está lá trabalhando aqui, 70% de corretiva emergencial, com 30% preventivo. E eu estou falando 30% sendo bonzinho, porque você não tem nem história. Assim, isso aqui era praticamente 100%. Está acontecendo isso, assim, não houve planejamento de manutenção preventiva e nem preditiva. Uma boa planta hoje tem que ser diversa, sei lá, 80% a 90% desses. De uma parada, ela tem que ser preventiva. Uma planta boa, 90%. Uma planta que começou agora. Na porta da banheira ali, parque novo, isso é muito natural, porque no desligamento a gente está aprendendo. O parque está aprendendo o ativo de geração solar. Agora, assim,
olhe o tanto que é importante a área de planejamento e controle da manutenção, para você definir minimamente a sua preventiva e a sua preditiva ao longo do ano. Olha o tanto que é importante a equipe de pré-operação, que recebe tudo isso e prepara para entregar no tempo real. O tempo real executa bem e entende o que aconteceu de desvio. Aí depois vem a equipe de pós-operação, entendendo. Telefonia comportou bem, escada comportou bem, chip comportou bem, proteção comportou bem, ok, perfeito. Meus sistemas comportam bem, não tem nada a fazer. Só que vai chegando um momento que a gente faz isso tantas vezes, que a gente encontra pequenas coisinhas para corrigir, e daqui 2, 3 anos eu falo assim, a confiabilidade da minha planta, ano após ano, ela vai aumentando. Agora, quando eu não tenho um centro de operação bem estruturado, e que tem empresas que acham que não tem que ter um centro de operação, e entrega isso, às vezes, para qualquer um operar, e não cobra que seja feito dessa forma, eu estou falando aqui, tem empresas e empresas. Tem empresa que faz um serviço muito bem feito, por exemplo, finge conta que está entregando uma operação, mas porque paga muito mal. Aí ele fala, o que ele espera dos ativos dele no futuro? É igual você está andando no seu carro e perceber um ruído. Você sabe que tem um ruído no seu carro, você vai ir para a oficina para dar uma olhada. Agora, quando você está andando, talvez no carro locado, você vai falar assim, vou entregar ele amanhã. Vai para a mão de outro. É o seu ativo, seu operário. Quando é o seu operador, encontrei um ruído, encontrei uma luzinha piscando diferente. Vai registrar para alguém lá olhar isso. Eu estou atento a qualquer ruído, eu estou atento a qualquer mudança de volta. É isso que a gente precisa ter para o centro de operação ser bom. E é necessário. Você é alimentando o tempo todo e bons profissionais. E a gente sabe falar mais do que ninguém sobre isso, porque foi um dos primeiros passos a ser construído, já tem 15 anos em operação, mais ou menos, né? Entre ser operador e estar na função hoje de gerente, eu tenho 15 anos. Hoje os ativos que tu tomou de conta hoje tem na média de uns 15 anos. Tem alguns parques, tem 11, outros tem 13. Entre 11 e 13. Então, assim, já passou por poucas e boas. Passou. Assim, a gente passou por altos e baixos, sim, e alguns baixos bem fortes, mas hoje eu digo que assim, a gente tem orgulho de falar, a gente tem uma equipe ímpar lá, trabalha muito bem desenvolvido. Eu estou lá há 4 anos, e assim, a missão, quando eu cheguei lá, eu recebi do meu diretor foi, vamos reconstruir isso aqui, vamos fazer uma operação de ponta, vamos ser referência. A gente hoje é referência. Fala assim, um trabalho pesado, esses 4 anos. Isso eu ia falar. Eu devia até escrever um livro porque tem relação aí à operação. O cabo já. Não, mas aproveitando aqui para eu acho que a gente já está com 1 hora e pouco ali. Com relação a retrofit, não. Tipo assim, a gente quando implantou lá aquele parque lá, tinha um plano de desmobilização por 20 anos. Hoje tem algum plano de fazer algum já foi feito, né? Algum retrofit? Já. Tem alguma coisa aí de Extensão de ajuda. Isso, tem. Vamos lá. Uma outra missão que a equipe de engenharia de operação tem é os nossos parques, normalmente uma turbina ela foi construída para operar 20 anos. O nosso, minimamente, a gente vai operar 30. 20 anos a gente vai terminar os contratos que a gente tem, né, do LEC do PROINF, e depois, provavelmente, a gente vai migrar para o mercado. E o que a gente tem de missão dentro de casa? Eu costumo falar para você. Eu olho para um Fusca na rua, eu fiz até essa analogia, no ano passado eu participei do Fórum Operacional de Parque Eólico, e eu apresentei sobre extensão de vida útil lá. E tudo depende da sua condução agora do seu parque eólico. Esse é o carro. Se você faz uma boa manutenção do seu carro hoje, você vai ter um Fusquinha rodando bem daqui a 30 anos. Se eu não faço bons investimentos, eu não faço a manutenção ideal do meu ativo, ele não vai durar talvez uns 20 anos. Igual a nossa missão, nosso aerogerador hoje, a gente teve um problema sério e os geradores do aerogerador foram trocados. As 242 turbinas. Na média de quantos anos foi trocado o gerador? A gente terminou de trocar a frota agora no início do ano. Então, assim, basicamente, os primeiros foram trocados 3 anos atrás, 2 anos e meio.
Então, eu digo que o coração está novo da máquina. Máquina simples, sem gearbox. O que a gente está focando agora? Em cuidar das partes. É algo assim, que é um pouco mais delicado. Só que quando a gente olha para a nossa pá, que é uma pá pequena, e na época foi construída e bem construída, a gente está bem tranquilo com relação à pá. A gente fez um estudo de extensão que foi o último quando ele vê. Para ela ver a questão estrutural da turbina. A questão estrutural da turbina está bacana. A turbina, segundo o estudo da DNV, de estrutura, ela vai até seus 34, 35 anos. Então, o que a gente tem que cuidar agora? Para fazer recuperação de tramo, preocupar com o sistema de conversão da máquina, principalmente os parques, onde tem bastante maresia. Só que se eu falo que eu vejo que o fabricante me diz que precisa fazer, se eu olho onde eu estou inserido, os desafios que eu tenho com os intempéries naquela região, e eu desenvolvo um plano de manutenção customizado, porque o plano de manutenção hoje customizado é legal. Inclusive, durante essa minha apresentação, eu cheguei a debater com o diretor do fabricante, ele falou assim, eu posso entregar um plano de manutenção customizado, mas será que você está disposto a pagar o custo dele? Porque hoje eu tenho uma equipe, sei lá, de 300, 400 pessoas distribuídas em vários parques. Quando eu olho para a minha turbina, a turbina X, da potência 2 MB, eu faço a mesma manutenção em todas as regiões do país e talvez do mundo. Certo? A partir do momento que você me pede para customizar a sua manutenção, porque você está na região que é bem agressiva com maresia, eu tenho que treinar a minha equipe, eu tenho que refazer esse plano de manutenção, eu tenho que mexer em todo ele. Isso é custo. E às vezes a gente não está disposto a fazer isso. E a energia, ela está disposta a fazer diferente, fazer uma manutenção mais cuidadosa. A gente montou uma equipe de qualidade de aerogerador. Inclusive, a gente certificou no ISO 9001 no escopo de inspeção e auditoria de qualidade. Então, a gente olha muito a qualidade da manutenção e tenta corrigir hoje para me falar que essa máquina vai suportar mais 10 anos. Se eu não me preocupo com manutenção preventiva, eu só olho o contrato e só olho os indicadores, eu não vou ter 30 anos de operação. E a gente está bastante diferente. A gente está preocupado com o parto, preocupado com a recuperação dos trâmites, preocupado com a manutenção preventiva, porque a gente quer ver esses ativos operando bem até 30, 35 anos se der. Nossa, parabéns. Muito bom. Eu fico feliz demais. Agora tem alguns aceleradores do Canadá. Eu fico feliz demais. Era 1.8, Só conhece um pouco disso, isso não é legítimo. eu vi, é bom. Saiu da Vamos trabalhar toda essa parte do meu filho. o cabo. Parabéns. Muito bom. O bate-papo foi bem bacana. Está aí à disposição para colaborar mais vezes, caso necessário. Espero que as pessoas que vão nos ouvir curtam bastante. É isso aí. Entender um pouquinho mais do que é assim de operação, né? Com certeza. E eu acho que, cara, pô. Obrigado pela presença e Eu pelo teu agradeço. trabalho. Vamos pra cima, a gente se encontra mais aí no trecho aí. E aí, pessoal, curte, comenta, compartilha. Coloca aí nos comentários aí o que achou aí do nosso parceiro. Compartilha aí no LinkedIn, no YouTube, todas as redes aí. Divulga aí, fica no trecho, pessoal. E curte. Vamos é bom, viu?